Boa tarde, meus irmãos. Nesse momento eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela nossa live e agradecer pela atenção que vocês têm dado a nós. Nós ficamos muito felizes por essa interação que temos tido uns com os outros e todos com a Bíblia. Nosso desejo é ser ponte de Deus, ser degrau do Senhor para a vida dos irmãos. Fico feliz mesmo de termos essa oportunidade e, em nome de Cristo, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Bendito Senhor, em nome de Cristo estamos em Tua presença. E aqui nós invocamos o Teu nome, porque, Senhor, nós sabemos que o Senhor é real, o Senhor tem cuidado de nossas vidas, e o Senhor, ó Pai, tem inclinado os Teus ouvidos ao nosso clamor. Pai, nós queremos aqui nesse momento suplicar pelos nossos enfermos e colocar no Teu altar a vida da irmã Keilânia, que o Senhor esteja revestindo a nossa irmã do Teu conforto, da Tua graça, da Tua cobertura, Pai. Da mesma maneira que o Senhor estenda a Tua mão sobre a vida do irmão Clay, da irmã Yara, e esteja, Pai, revigorando o coração da nossa irmã, amenizando os sintomas da enfermidade do nosso irmão, ó Pai. Ó Deus bendito, Tu és maravilhoso. O Senhor age de maneiras que a gente nem imagina, mas sempre o Senhor faz de maneira que tudo é maravilhosamente bem. Rogamos a Ti pela Maria Eduarda, pelo pequeno Martin, Senhor, pelo Moisés, pedimos pelo Paulo Henrique, que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas crianças. Rogamos pela nossa nação, o presidente, os governadores, os prefeitos. Ó Senhor, toma cada um deles em Tuas mãos e dirige as decisões deles para o bem dessa nação. Deus, nós clamamos pela Tua igreja espalhada pela face da terra. Seja com cada um dos Teu povo, ó Pai. E Deus, nós clamamos ao Senhor acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus, que os nossos corações estejam ansiosos na expectativa da vinda do Senhor. E apressa esse momento glorioso, Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É desse nome que nós louvamos e clamamos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu tenho um assunto aqui diferente hoje para a gente considerar à luz da palavra de Deus. Eu queria apresentar aqui alguns textos da Bíblia que são muito mal usados, são muito mal colocados e, assim, às vezes as pessoas olham para esse texto e dão a ele significado que não é do texto. É o que as pessoas foram levadas a pensar ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Já foi dito por alguém, eu achei muito inteligente essa colocação, já foi dito por alguém que a Bíblia sofre mais nas mãos dos seus pregadores do que na mão dos seus opositores. Perceberam a frase? Vou repetir. A Bíblia sofre, entre aspas, força de expressão. A Bíblia é mais agredida por seus pregadores do que por seus opositores. A ideia dessa frase é dizer que, às vezes, as pessoas que creem na Bíblia apresentam alguns versos que não é bem o que o texto está dizendo. Aí, por exemplo, falar o que a Bíblia não fala como se estivesse na Bíblia. Quem é que nunca ouviu essa frase? Faça a tua parte, que eu te ajudarei. E ainda dizem assim, está na Bíblia, está na palavra de Deus, faça a tua parte, que eu te ajudarei. Não tem isso na Bíblia. Não tem esse verso na Bíblia. Uma outra colocação que às vezes as pessoas fazem, né? Quem não vem pela dor, quem não vem pelo amor, então vem pela dor. Uma vez eu estava num local de atendimento público, no SEMAI, e tinha um irmão em Cristo, ele era crente, e ele estava pregando ali, um irmão simples, mas bem fervoroso, bem ardoroso. E ele, empolgado enquanto ele pregava, ele falava, porque está escrito na Bíblia, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E assim, eu admirei a pregação daquele irmão. Eu admirei assim a maneira que ele falava com tanta, como é que a gente pode dizer, com tanto fervor. Mas eu percebi que, mais uma vez, colocam na Bíblia o que não está escrito na Bíblia. Essa frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não está na Bíblia. Uma outra frase que o pessoal usa é, porque na Bíblia está escrito, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Meus irmãos, também não tem esse verso na Bíblia. Nós podemos pegar o sentido, podemos pegar a ideia. Por exemplo, Jesus Cristo disse que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende
do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Então, realmente, tem versos assim. Mas essas frases, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não tem na Bíblia. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, não tem na Bíblia. Aí eu queria pensar não só sobre o que as pessoas dizem, como se estivesse na Bíblia, não estando. Eu queria pensar em versos que estão na Bíblia, mas que são usados de uma maneira que não é o que o texto está dizendo. Aí vamos aqui apresentar alguns. Espero que seja esclarecedor para muitos dos irmãos. Esse de Mateus 5, versículo 38. É quando Jesus Cristo ele vai citar a lei, citar o Velho Testamento, e ele fala assim, porque está escrito, olho por olho e dente por dente. Então, realmente, na lei está escrito olho por olho e dente por dente. Agora, a maneira como as pessoas entendem esse verso não é a maneira que o verso está sendo apresentado. Por exemplo, nós fomos levados a entender esse verso como bateu, levou. Quem vai dar, tem que levar saco para trazer. Então, nós fomos levados a entender esse versículo como se estivesse incentivando a vingança, estivesse legitimando a vingança. Bateu, levou. Se furar meu olho, eu furo o seu também. Quer dizer, meus irmãos, não é isso que o verso está dizendo. Aqui não está legitimando a vingança. Esse verso, na realidade, ele está contendo o espírito de vingança. O que a lei estava dizendo era o seguinte, olha, quando alguém te quebrar um dente, o máximo que você pode fazer é quebrar um dente daquela pessoa também. Porque o normal do ser humano, o normal da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza adâmica, é a reação desproporcional. Então, o normal da gente é, se me quebrar um dente, eu deixo o outro banguela. Se me furar um olho, eu deixo o outro cego dos dois. Não é assim que é o normal do ser humano? A reação desproporcional? Se pisar no meu calo, eu arranco o seu pé fora. Quer dizer, o ser humano ele tem a tendência de ele ir além na retribuição. O que esse verso está dizendo é que a punição, se a gente quiser colocar assim, tem que ser proporcional à ofensa. O ser humano, o que acontece? Nós normalmente não ficamos indignados quando o pobre rouba um pão e fica 10 anos preso. O rico rouba 1 milhão e não fica nem uma semana preso. A gente não fica indignado com isso. O que a gente quer é que a punição seja proporcional à ofensa. Então esse verso não está mandando a gente se vingar. Está dizendo que se a gente for retribuir alguma ofensa, tem que ser na proporcionalidade. A gente não pode ir além no nosso espírito de vingança. Então, se me arrancou um olho, o máximo que eu faço é arrancar o olho. Se me arrancou um dente, o máximo que eu faço é arrancar um dente. Aí Jesus Cristo, ele quer mostrar que a lei está ensinando isso, mas que quem é seu discípulo, quem realmente nasceu de novo, quem realmente é transformado pelo Espírito de Deus, não é só que se contém na vingança. O verdadeiro salvo, ele abre mão até da atitude de vingança. Continua lendo, Mateus 5, verso 38, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Quer dizer, não fica preocupado em revidar a afronta, nem que seja o revide legítimo. Nem que seja aquele revide que você acha que tem direito. Então, a lei falava que você só podia fazer até onde fizesse contigo. E Jesus está dizendo, olha, mas eu vou te falar. Se você realmente nasceu de novo, se você realmente tem o Espírito de Deus, se você realmente é meu discípulo, eu vou te dizer que não é nem para você ir na proporcionalidade. Não resista ao perverso. Não desça ao nível dele. Olha o que ele fala. A qualquer que te ferir na face, oferece o outro lado. Então ele fala, a qualquer que te ferir na face direita, oferece também a esquerda. Então, ao invés
de ir na proporcionalidade, bateu, levou, Jesus está ensinando o contrário. Se bater de um lado, oferece o outro. Aí ele fala, se ao que demandar contigo e tirar a tua túnica, deixa também a capa. Percebe que ele está falando que o discípulo, o salvo, aquele que nasceu de novo, tem uma atitude que não é a da vingança, que não é a do revide. Pelo contrário, é de andar uma segunda milha. É o que ele vai dizer aqui de novo. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Então, meus irmãos, a Bíblia, no Velho Testamento, não estava incentivando a vingança. Estava tão somente contendo o espírito de vingança. Esse olho por olho não está falando que a gente tem que se vingar. Está falando que o máximo que a gente poderia fazer era proporcional à ofensa que a gente recebeu. E não ir além nessa ofensa. Mas aí em Cristo, não é só que eu não vou além no meu revide. Em Cristo é que eu perdoo de tal forma que eu não faço questão de revidar de maneira nenhuma. Esse é o primeiro verso que eu queria apresentar. Não é incentivo à vingança, é a contenção do espírito de vingança. Mas um outro verso, esse daqui ele é muito usado e eu fico achando interessante como é que o pessoal dá alguns desvios de aplicação desse verso. Olha João capítulo 4, versos 23 e 24. Diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, as pessoas usam esse verso às vezes para legitimar qualquer coisa que se faça em nome de adoração. Eu sei que é um assunto assim que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes também a gente faz muito, como é que a gente pode dizer? Senso crítico. Eu não queria julgar ninguém, ser crítico com ninguém, mas eu queria mostrar como é que é o uso correto desse verso. Aí vou dar um exemplo aqui. Desculpa, é só para a gente entender o que eu quero dizer. Um tempo atrás, quando o grupo Diante do Trono estava em ascensão, no melhor momento deles, a Ana Paula Valadão, ela num show, ela disse que ela recebeu a unção do leão. E no que ela recebeu a unção do leão, naquele momento de adoração, ela começou a engatinhar no palco e a urrar como se fosse um leão. E se pergunta o porquê dessas atitudes, aí eles falam, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Percebe que às vezes as pessoas querem ter certas atitudes na adoração e dizer que é porque o texto manda adorar em espírito? Meus irmãos, é disso mesmo que esse texto está falando? Não quero julgar a liberdade de adoração de ninguém. Então, de repente, a pessoa quer andar no palco, sabe, ficar urrando como leão? Vamos lá. O palco não é meu, liberdade dela. Sabe? Mas o que esse texto aqui está dizendo? Observe bem que a gente vai entender o sentido de uma palavra sem a gente compreender o contexto. Em primeiro lugar, Jesus está com uma mulher samaritana. E ao conversar com aquela mulher, a mulher fala assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Então eu quero tirar uma dúvida. Olha, meus pais sempre me ensinaram que a gente deve adorar a Deus no Monte Gerizim. Monte Gerizim foi onde Jacó tirou água. Monte Gerizim foi onde havia um templo que foi destruído uns anos atrás. Aí eu sempre aprendi que a adoração é em Gerizim. Mas os judeus falam que é em Jerusalém. Então aquela mulher, ela estava associando a adoração com um local geográfico, uma questão exterior. Aí Jesus fala, olha, realmente, a adoração era em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e chegada é, em que a grande questão não é Jerusalém, não é Gerizim. O verdadeiro adorador vai adorar em espírito e em verdade. O que quer dizer em espírito? Meus irmãos, capítulo 4 de João vem depois do capítulo 3. O que aconteceu no capítulo 3?
Nicodemos, um homem inteirado na lei, ele era principal dos fariseus, dos saduceus, não, dos fariseus, né? Principal dos judeus. Ele se aproxima de Jesus Cristo e Jesus Cristo diz para ele assim, olha o capítulo 3, versículo 6. Diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus, antes de falar para aquela mulher que a verdadeira adoração era em Espírito, ele tinha explicado para Nicodemos que o nascer do Espírito é realmente ser salvo. Então quando fala assim que é para adorar em Espírito, é a adoração do salvo, daquela pessoa que nasceu de novo. Então ela agora sim, ela pode ser um verdadeiro adorador, não é porque ela está em Jerusalém, não é porque ela está em Gerizim, é porque ela já teve o novo nascimento, ela já teve uma entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, na realidade, quando fala adorar em espírito, não está falando sobre forma de adoração, não está falando sobre lugar de adoração, não está falando sobre costumes de adoração. Está falando sobre a adoração daquele que nasceu de novo. Então, Jesus tinha explicado isso no capítulo 3. Ele chega em Nicodemos e fala, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Ele fala, quem é nascido da carne, é carne. Não é verdadeiro adorador ainda. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. Esse sim é verdadeiro adorador. Percebeu qual é a ênfase do verdadeiros adoradores adorarem em Espírito? Mas olha só, que Jesus fala que é para adorar em Espírito e em verdade. Se adorar em espírito é adoração a partir do novo nascimento, adoração do salvo, e eu vou insistir nisso, porque a Bíblia me ensina que Deus não aceita a adoração do descrente. Meus irmãos, não estou desmerecendo o descrente, mas Deus está falando que Ele só aceita a adoração do salvo. Lembra que a Bíblia fala que acerca do homem natural, as obras de justiça são trapos de imundícia? Então, o homem natural, ele pode compor muitas belas músicas. Ele pode compor muitos belos hinos. E se ele conhecer a Bíblia, ele pode compor hinos com ótimas letras bíblicas. Se ele conhecer teologia, ele pode compor hinos com grande profundidade teológica. Eu vou ficar admirado. Só que isso não vai ser adoração a Deus, porque para adorar a Deus, ele primeiro precisa nascer de novo, em espírito. Se ele não tiver a experiência do novo nascimento, ele não é um verdadeiro adorador. Pode estar em Gerizim, pode estar em Jerusalém, pode ter um costume de adoração tradicional, pode ter um costume de adoração mais aberto. Independente disso, se não nasceu de novo, não é verdadeiro adorador. É isso que está falando de adorar em espírito. Mas o que quer dizer adorar em verdade? Meus irmãos, João é o evangelho que está falando isso. Olha o que Jesus Cristo vai dizer em João acerca da verdade. Capítulo 17, verso 17. Jesus faz a oração sacerdotal e ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando Jesus Cristo fala que é para adorar em espírito e em verdade, ele está falando da adoração a partir do novo nascimento e pautada pela palavra de Deus. Quer dizer, pelo espírito, novo nascimento, e pela verdade, a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí, só dar uma última colocação aqui, que não é mau uso do texto. É só uma ênfase que tem se feito muito hoje em adoração. Adoração, 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 né? Tanto é que hoje tem grupos que são até chamados levitas, que são os grupos de adoradores. Meus irmãos, Deus não está preocupado com adoração, porque Deus não é narcisista. Desculpe colocar assim. Deus não está preocupado com adoração, porque Deus não é narcisista. Deus não precisa da sua autoestima reforçada. E se a questão fosse adoração, pode ter certeza que ele já tem muita no céu. E com certeza, a adoração dos anjos no céu
é bem superior à nossa adoração aqui na terra. O texto fala que ele procura verdadeiros adoradores. Mas não é pelo cantar em si. Lembra quando Jesus Cristo ele vai subir ao céu? Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Meus irmãos, o que vai fazer diferença mesmo não é o que a gente canta no domingo, é o que a gente vive na semana. O que vai fazer diferença não é o que a gente pratica necessariamente naquela 1h30 ou 2 horas de culto. O que vai fazer diferença é a maneira como a gente lida no trabalho, como a gente lida na vizinhança, como a gente lida no dia a dia. Porque o Senhor nos capacitou foi para sermos testemunhas. E aí eu não estou menosprezando a prática da adoração. Não estou menosprezando a prática cultica. Eu só estou dizendo que isso daqui é uma consequência de nascer de novo, é uma consequência de praticar a palavra de Deus e é uma consequência do Espírito do Senhor nos levar a testemunhar dele no nosso dia a dia. Espero que tenha ficado claro, mas por favor, se soou crítico, usa de misericórdia comigo, porque a gente não queria criticar pessoas, grupos e nem costumes nenhum. Um próximo texto que eu queria abordar aqui com os irmãos, que eu vejo que é muito mal usado também. Olha, por favor, Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 1, diz assim: não julgueis e não sereis julgado. Queria pensar nesse verso. Quantas e quantas vezes a gente é incutido com a ideia de que a gente não pode julgar? Agora há pouco mesmo eu fui falando assim, não, mas eu não quero julgar. Quer dizer, a gente é tão incutido com essa ideia que a gente fica até com medo quando a gente emite uma opinião sobre alguma tendência. A gente fica até com medo, porque foi incutido na nossa cabeça que a gente não pode julgar. Meus irmãos, é isso mesmo que esse verso está dizendo? Eu quero te falar que é impossível viver uma vida com um mínimo de sabedoria sem emitir julgamentos. Para que você seja uma pessoa sábia, você precisa julgar. Para que você seja uma pessoa madura, você precisa julgar. Vamos pensar aqui um pouquinho? Então, você vai contratar um profissional para fazer um serviço para você. Você vai julgar se essa pessoa realmente você quer trabalhando para você ou não. Então, por exemplo, faz de conta que você tem uma filha, ela tem 12 para 13 anos. E ela precisa ir para algum lugar que você não pode levá-la. Aí você chama o Uber. Você chama o Uber, a sua menina tem 12, 13 anos, você quer saber quem é o Uber. Aí chega o motorista e olha, não é que você é preconceituoso, mas está ali a pessoa mais preciosa da sua vida. Está ali um presente que Deus te deu e te responsabilizou de cuidar. Sua filhinha de 12, 13 anos. Você vai julgar a pessoa que vai levar a sua filha ou não vai? É possível que você faça um mau julgamento, é verdade. Mas você precisa julgar. Eu vou confiar a minha filha dentro do carro com essa pessoa que eu nunca vi mais gorda? Percebe que em algum sentido a gente precisa praticar julgamentos? Vamos explicar um pouquinho como é que esses julgamentos devem ser. Mas quando fala não julgueis, para não serem julgados, não quer dizer que a gente tem que viver a vida sem emitir opiniões, sem ter juízos acerca de nada. Um outro exemplo. Você, de repente, você é comerciante e chega uma pessoa e quer comprar no crediário contigo. Você precisa emitir um julgamento. Todo mundo que chegar lá e quiser comprar no crediário, você vende à torto e à direito? Você estará sendo um comerciante sábio? Então o camarada chega com um cheque, sou da época do cheque ainda, e o cheque assim é para 10 dias. Concorda que você pode confiar a depender do valor? Se o cheque é de R$100, de repente você ali arrisca confiar. Mas se o cheque for de R$5.000, você vai querer saber quem é o autor do cheque, qual é a procedência. Então você vai emitir um julgamento. Aí vamos pensar um pouco mais. Você tem círculos sociais. Você vai julgar os seus amigos. Olha, para esse daqui eu posso fazer amizade com ele. Você vai julgar se pode ou não.
esse daqui pode frequentar a minha casa. Você vai julgar quais amigos que vão frequentar o seu ambiente familiar. Você vai julgar, olha, esse daqui eu posso confiar um segredo. E indo além, você vai julgar qual é a pessoa que de repente você vai querer namorar. Você vai julgar se essa pessoa é uma pessoa para casar. O que eu estou insistindo em dizer é que nós não conseguimos viver uma vida com o mínimo de sabedoria sem emitir julgamentos. Nós precisamos julgar. O que esse texto aí está dizendo olha só o contexto. Primeiro fala, não julgueis para não seres julgados. Aí olha o verso 2. O que diz o verso 2? Com a medida, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, olha só, o texto está dizendo assim, ó, cuidado quando você é muito rigoroso nos julgamentos que você faz. Então, não é que você não possa julgar. Você só tem que tomar cuidado para você não ser rigoroso demais nos julgamentos que você faz. Aquelas pessoas, assim, que elas são sempre pé atrás com todos e com tudo. Nada para elas está bom. Olha, cuidado, porque você fica assim tão crítico com os outros vão acabar sendo críticos com você também. Ele vai dizer aí, no versículo 3, então, como é que você quer julgar o cisco no olho do seu irmão, quando você não julga a trave que está no seu olho? A ideia é essa. Quem tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado dos outros. Entenderam qual é a ideia aí do não julgueis? Aí o texto vai dizer o seguinte, olha, antes de mexer no cisco no olho do teu irmão, primeiro tira a trave do teu olho. E aí fala, agora que você está sem a trave, você está em condições de ajudar o cisco do seu irmão. Está dizendo o seguinte, primeiro você tem que olhar para si e perceber se você realmente está fazendo um juízo racional, razoável, um juízo justo acerca da situação. E aí começa vendo se não tem nenhuma trave na minha vida. Meus irmãos, a Bíblia não condena o julgamento. Eu vou te falar que a Bíblia nos manda julgar. Mas a Bíblia nos dá um critério. Por exemplo, observe aí João, capítulo 7, versículo 24. João 7, verso 24, Jesus Cristo falando, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Está vendo aí que Jesus Cristo nos manda julgar? Mas ele está dando o critério pelo qual nós vamos julgar. Não é pela aparência, é pela reta justiça. Então não posso julgar a partir daquilo que de repente eu acho. Eu tenho que ter dados, eu tenho que ter fatos, eu tenho que realmente ser coerente e criterioso no juízo que eu faço. Meus irmãos, a Bíblia nos manda julgar. Em Mateus capítulo 7, quando Jesus termina o seu sermão, ele vai dizer assim, Mateus 7, olha só o verso 15. Ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Como é que você vai ter cautela se você não julgar? Então, eu que sou pregador, eu que sou pastor, eu que sou um tipo de profeta nos nossos dias, você tem que tomar cuidado comigo. Eu sou um profeta confiável ou eu sou um profeta duvidoso? Você precisa julgar isso. Eu sou um pastor confiável ou eu sou um pastor duvidoso? Você precisa julgar isso. Aí ele vai dizendo aqui, ó, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, se você for pela aparência, olha, tem pele de cordeiro. Mas a Bíblia manda julgar pela reta justiça. Aí tem que ver se lá dentro ele não é um lobo roubador. E como é que a gente julga isso? Um pouquinho mais embaixo, no verso 20, Jesus, nesse mesmo assunto, ele fala assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então a gente tem que julgar o profeta julgando os seus frutos. Esse negócio de dizer que a gente não pode julgar, não pode julgar, não pode julgar, meus irmãos, isso daí é um ledo engano. Quem gosta desse tipo de ensino é o falso profeta.
O falso profeta é que quer levar você a achar que você não deve jogar. Então, por exemplo, a gente vive hoje um mercado gospel. Então, o evangelho ficou mercadejado. O evangelicalismo está mercadejado. Aí vou só dar um exemplo. Nós temos as nossas programações transmitidas online pelo YouTube. Não tem nenhum fim lucrativo. Nenhum fim lucrativo. Tem alguns cânticos que nós cantamos que depois o YouTube nos dá uma advertência, porque algum desses cânticos tem direitos autorais. Olha só, os cânticos que a gente canta são de décadas. Em algum momento, compraram os direitos autorais desses cânticos e hoje, para a gente cantar e ficar no YouTube, às vezes a gente precisa retirar aquele cântico. Percebe aí como a coisa ficou mercadejada? Não é uma crítica ao YouTube, não. Mas, meus irmãos, as pessoas não falam que isso é para a glória de Deus. Mas se é para a glória de Deus, por que as pessoas querem direitos autorais em cima de coisas que não têm fins lucrativos? Eu sou pregador. Tem muitas mensagens que eu preparei. Eu não quero direitos autorais sobre nenhuma dessas mensagens. Se um dia alguém quiser pegar uma mensagem minha e pregar como se fosse dele, liberdade dele com Deus. O que eu quero é que de alguma maneira a mensagem abençoe alguém. Para que a gente quer direitos autorais sobre coisas que a gente diz que é para a glória de Deus? Desculpa, talvez seja um julgamento exagerado meu, mas a gente precisa ver quais são os frutos que as pessoas estão produzindo. Quais são os frutos que elas realmente estão interessadas. A Bíblia nos manda julgar, principalmente as questões espirituais. Deixar um outro verso aqui. Olha 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 1. João diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Provar é o quê? É julgar. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Meus irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Não deis crédito a qualquer espírito. A ideia de espírito aí é de ensino, é de pregação. Antes provai. Provai o quê? Para ver se os espíritos procedem de Deus. E o texto está falando, porque tem muitos falsos profetas. Meus irmãos, não dê crédito ao pastor Vitor só porque é o pastor Vitor, não. Prove os ensinos do pastor Vitor. Pega aí a Bíblia e dá uma olhada se a Bíblia realmente dá suporte para o que o pastor Vitor está ensinando. Então, você vai aí ouvir os pregadores que tem aí hoje, sabe? Sejam eles aqueles mais badalados, sejam aqueles assim de uma ordem, como é que a gente pode dizer, um pouco mais conservadora. Olha, julgue todos. Julgue não pelas aparências. Julgue não pelo seu gosto pessoal. Julgue pela reta justiça. Julgue pela palavra de Deus. Eu estou aqui enfatizando essa questão de julgar porque as pessoas acham que não podem julgar. E eu quero terminar esse ponto aqui dizendo o seguinte: a Bíblia ensina que a evidência de maturidade espiritual é o bom julgamento. A maturidade espiritual não está naquele crente que não julga. Esse crente não é maduro, ele é infantil. A maturidade espiritual está no bom julgamento. Não é qualquer julgamento, no bom julgamento. Olha, por favor, esse livro aqui, Hebreus capítulo 5. E observe se não é assim que o texto está dizendo. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 12, olha o que o texto vai dizer. 5, verso 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, eles deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Era para serem mestres, para estar ensinando, mas precisam aprender tudo de novo. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na prática da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha esse último versículo aqui, o 14. A maturidade espiritual, o adulto, é aquele que, pela prática, tem as suas faculdades, o seu discernimento, o seu entendimento, exercitados para discernir, para julgar o que é bom e o que é mal. Essa expressão aqui no grego é bom paladar. Então a expressão no grego faz uma alusão a um bom paladar. Aí vou fazer aqui uma aplicação para a gente entender. Faz de conta que a pessoa chega num self-service. Aí você está numa viagem, você para aí no restaurante de estrada e está ali aquele self-service. E tem várias comidas. O que é o bom paladar? É aquele que consegue distinguir a comida que vai fazer bem da comida que vai fazer mal. Aí, por exemplo, menino quando está fazendo viagem em estrada, para no restaurante, enche o prato de maionese. Olha, ele não tem experiência nenhuma. Porque quem tiver um pouquinho de experiência não come maionese em beira de estrada. Porque é uma comida que pode fazer mal. Percebe o que é a ideia aí de bom paladar quer dizer? De discernimento, de saber o que vai fazer bem e o que vai fazer mal. No âmbito espiritual, nós precisamos julgar as coisas. Nós precisamos julgar pastores, precisamos julgar pregações, precisamos julgar igrejas locais. Olha, realmente essa igreja, ela é a igreja que vai alimentar a minha alma? É a igreja que realmente vai me oferecer uma cobertura espiritual sólida? É a igreja que realmente vai dar para eu estar com a minha família, sabendo que a minha família estará sendo bem pastoreada, bem doutrinada? Meus irmãos, nós precisamos julgar isso. Então, quando fala assim, não pode julgar, olha, é um mau uso, uma má aplicação do texto bíblico. Espero que tenha ficado claro também. Quero mostrar aqui mais um verso da Bíblia. Espero que dê para a gente, além desse, mostrar um último. Olha, por favor, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. É quando fala que a letra mata. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantas vezes que as pessoas usam essa expressão, a letra mata, quando você quer falar de doutrina, quando você quer mostrar um ensino bíblico mais aprofundado. Eu já vi até pessoas dizerem que não deve fazer seminário porque a letra mata. A pessoa não pode estudar muito porque a letra mata. Meus irmãos, é disso que esse verso está dizendo? De jeito nenhum. Se você parar para observar, o apóstolo Paulo era um homem profundamente estudado. A letra não o matou. O profeta Daniel era um homem profundo nas Escrituras. Então não está falando contra o ensino bíblico, contra o aprofundamento bíblico. Se você observar aqui, leia de novo. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então veja, se tem uma nova aliança, é porque existia uma antiga aliança. A nova aliança é a aliança do Espírito. A antiga aliança é a aliança da letra. Lembra que Paulo, se você observar aí o contexto, ele vai fazer alusão a Moisés e tudo. Paulo está contrastando a aliança mosaica, que era da lei, que ele vai até falar aí que estava escritas em pedras. Então ele vai contrastar a aliança mosaica, que é a aliança da lei, a aliança das obras, a aliança da carne. Vai contrastar essa aliança com a nova aliança, que é a aliança da graça, a aliança do Espírito, a aliança da fé. Meus irmãos, a aliança antiga, que era a aliança mosaica, a aliança da lei, a aliança das obras, a aliança da carne, essa aliança matava. É essa letra que mata.
Porque a lei mostrava a desobediência do homem. E a Bíblia não fala que desobediência traz morte? É nesse sentido que a letra mata. A letra mostra que o homem é desobediente. Então traz sobre ele a morte. As leis de trânsito trazem multa. Você está dirigindo a 120 numa estrada e tem um radar. A lei de trânsito fala que a velocidade é 80. Você está a 120, o que a lei do trânsito vai fazer com que aconteça com você? A lei do trânsito vai te trazer multa. A lei do Velho Testamento trazia morte. Então é nesse sentido que fala que a letra mata. Já a nova aliança, a aliança do Espírito, contrastada com a aliança da carne, que era do Velho Testamento, a aliança da graça, contrastada com a aliança da lei, que era do Velho Testamento, a aliança da fé, contrastada com a aliança das obras, que é a aliança do Velho Testamento, a nova aliança vivifica. Porque enquanto que a lei trazia morte, o Espírito traz vida. A graça traz vida. Pela fé, nós desfrutamos vida. Percebeu aí qual é a diferença entre a letra mata? Não está sendo contra o aprofundamento bíblico. Não está sendo contra o estudo. Não está sendo contra a base doutrinária que todo crente maduro, todo crente assim firme precisa ter. Eu queria até insistir nisso daqui. Várias vezes eu vejo as pessoas assim colocando assim: doutrina não é importante. O importante é o amor. Doutrina não é importante, o importante é a fé. Doutrina não é importante, o importante é a vida. Meus irmãos, quando eu falo isso, eu já estou dando uma doutrina. Eu estou dizendo que a doutrina mais importante é a doutrina do amor. A doutrina mais importante é a doutrina da vida. A doutrina mais importante é a doutrina da fé. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo é Salvador? Eis aí uma doutrina que você crê. Você crê que Deus existe? Eis aí outra doutrina que você crê. Você crê que você é salvo pela fé? Eis aí outra doutrina que você crê. Então essa ideia de que a letra mata, de que doutrina não é importante, é mau uso. Quem gosta dessas coisas é quem quer te confundir. É quem quer, de uma maneira ou outra, te levar ao erro. Não, meus irmãos, doutrina é importante. A letra, nesse sentido, não é o ensino bíblico, não. A letra é o Velho Testamento, é a lei. Aquela lei que as pessoas tentavam ser salvas por meio dela. Olha, aquela lei não salva, aquela lei mata. Agora, contrastado com a nova aliança, aí é a graça, é o Espírito, é a vida. Aí sim, essa nova aliança traz vida. Espero que esse ponto também tenha ficado bem entendido. Eu quero abordar aqui um último aspecto para a gente poder encerrar nossa live hoje. Esse verso aqui ele é conhecido, é Filipenses 4, verso 13. Filipenses 4, 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É um verso maravilhoso. É um verso muito belo. E qual é o uso que as pessoas fazem desse verso? Você compra uma Hilux, uma Ranger, você compra um carrão da hora, e aí você coloca lá no alguma parte do carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece eu compro uma Ranger, eu compro uma Hilux, eu compro um carrão do ano. Você passa num curso de medicina, aí você fala, tudo posso naquele que me fortalece. Você passa num concurso público, tudo posso naquele que me fortalece. O ponto que eu estou dizendo não é que Deus não te capacitou a comprar uma Ranger. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que Ele não te capacitou a comprar uma Hilux, um carrão, passar em medicina, passar num concurso público. Não, nosso Deus ele é maravilhoso. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então o que você tiver de bom, foi Deus que te deu sim. Só que o verso não está falando disso. Meu irmão, eu não tenho Hilux. Eu não tenho a Ranger. Eu nunca passei em concurso, nada disso não. Mas eu posso te falar, tudo posso naquele que me fortalece. Não nesse sentido de vitória. Não nesse sentido de prosperidade.
Não nesse sentido dessas superações em questões materiais. Não, o apóstolo Paulo, ele está falando não é nisso. Observa o verso anterior. É aquela questão de não ver o contexto. Então, antes do verso 13, olha o que Paulo fala no versículo 12. Ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, no versículo 12, ele fala sobre aspectos positivos e aspectos negativos. Fartura e fome. Abundância, escassez. Honrado e humilhado. E pensando nessas coisas, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver bons momentos naquele que me fortalece, porque ele abençoa. Mas eu também posso viver maus momentos naquele que me fortalece, porque ele vai me dar condições para viver os maus momentos. Se você observar a carta aos Filipenses, é uma das cartas onde Paulo passa pelo pior momento de sua vida. Por um dos piores momentos de sua vida. Olha só o que está acontecendo com Paulo. Observa, por favor, o capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13, ele fala assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Ele estava preso. A carta aos Filipenses é uma carta de prisão. O versículo 20 do capítulo 1, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele estava preso e naquela época existia uma coisa chamada pena capital, pena de morte. Ele preso, poderia haver um decreto de morte sobre ele a qualquer momento. Então, olha só, ele está preso, ele está com o risco de morrer decapitado, degolado, de alguma forma. E ele está passando por um momento relacional muito difícil. Olha o que ensina o capítulo 2, versos 25 a 27. Capítulo 2, 25 a 27, ele diz assim: julguei necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Percebe que é um momento muito difícil de Paulo? Ele está preso, ele está com o risco de ser condenado à morte. Uma pessoa muito próxima, muito amiga, que ele amava muito, estava doente e adoeceu mortalmente. E ele fala, olha, essa pessoa só foi curada porque Deus quis que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque para mim está difícil. Eu estou passando por muita luta. E aí ele vai dizer ainda, no capítulo 4, verso 12, que a gente leu agora há pouco, que ele estava passando por privação financeira. Naquela época, como é que funcionava a prisão? Hoje nós temos direitos humanos. Então o preso, ele tem 3 refeições por dia. O preso, ele queima o colchão dele, aí o governo vai lá e dá outro. Naquela época, o preso, a comida que ele recebia vinha de fora. Se não tivesse alguém para trazer comida para ele, ele penava de fome. Se ele queria um cobertor, alguém tinha que trazer um cobertor para ele, senão ele penava de frio. Paulo, ele estava preso, não tinha dinheiro para comprar essas coisas. Então, olha só como é que era um momento difícil. E para completar, olha o verso 15. 4, verso 15. Ele fala assim: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros.
Olha aí, Paulo abandonado. Percebe como é que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece? Preso, risco de morte, amigo precioso passando por uma doença muito grave, tristeza sobre tristeza, privação financeira e sensação de abandono. É nesse momento que o apóstolo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, é importante nós entendermos isso, porque nem todo mundo tem Hilux, nem todo mundo tem Ranger, nem todo mundo passou em concurso público, nem todo mundo passou em vestibular. E se a gente não entender bem esse verso, pessoas que não têm esses momentos felizes podem achar que não estão sendo fortalecidos no Senhor. Não, meu irmão, é você que está com depressão. É você que está com diagnóstico de câncer. É você que está desempregado, você que está endividado. É você que está num casamento infeliz. É você que está se sentindo só. Eu quero te falar que a Bíblia está dizendo que o Senhor te capacita a vivenciar essas coisas com alegria espiritual no seu coração. O Senhor é com você. E você entendendo isso, você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou superar essa situação em nome de Jesus Cristo. Percebe qual é a essência desse verso? Meus irmãos, entender a palavra de Deus nos ajuda muito a poder caminhar da maneira como Deus está nos orientando, da maneira como Deus preparou a nossa caminhada. O meu objetivo hoje não foi desmerecer quem enxergava esses versos de forma diferente. Espero não ter desmerecido ninguém. O meu objetivo não foi criticar ninguém. O meu objetivo foi trazer luz acerca desses versos para que nós venhamos a ter bom discernimento. Nós venhamos a compreender bem a palavra do Senhor. Como é que a Bíblia fala? Procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então o objetivo é este, trazer um bom manuseio à palavra da verdade. Termino do jeito que eu comecei. Há um pensamento que diz que a Bíblia tem sofrido mais nas mãos dos seus pregadores do que nas mãos dos seus opositores. Em nome do Senhor, que a palavra de Deus não sofra nas nossas mãos, mas pelo contrário, que sejamos bons manuseadores da palavra da verdade. Que Ele nos abençoe. Obrigado pela atenção. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, nós queremos agradecer pelo tempo que o Senhor nos proporcionou aqui e te suplico para que tenha sido um tempo realmente produtivo, Pai. Que Tua palavra esteja sempre encontrando um lugar especial no coração de cada um de nós. Mais uma vez lembramos da nossa nação, tem misericórdia desse país, lembramos da nossa igreja, de tantos irmãos, de tantas igrejas que têm nos acompanhado. O Senhor esteja abençoando o Teu povo espalhado pela face da terra. Apressa a vinda do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amanhã estaremos juntos de novo. Amanhã eu quero falar sobre o crente carnal e o crente espiritual. 1 Coríntios capítulo 3. Aí amanhã teremos essa abordagem. E temos uma novidade essa semana. Quarta-feira haverá uma live às 17 horas, cantando o cantor cristão. É para abençoar e elevar a alma do povo de Deus com esses cânticos que falam tanto ao nosso coração. Então amanhã, crente carnal, crente espiritual, e quarta-feira, cantando o cantor cristão. Deus abençoe os irmãos, um grande abraço a todos. Até mais.